Fala galera, hoje nós estamos aqui com o Emerson Ávila, treinador do Betim. Viemos acompanhar o jogo aqui em Montes Claros ontem contra o Norte. O Betim saiu vitorioso, venceu o Norte aqui em Montes Claros por 2-1. E hoje, aproveitando aqui a oportunidade que o Emerson ainda está na cidade, para poder voltar logo mais para Betim, para sequência do campeonato, já tem jogo quarta-feira, jogo fim de semana que vem também. Fazer um bate-papo com ele, para ele contar um pouquinho da história dele, né? Essa trajetória no futebol profissional, falar um pouquinho do Betim para essa temporada de 2026 e também falar um pouquinho sobre o Copa do Mundo, que é ano de Copa, tá chegando, o pessoal gosta de falar de seleção brasileira e convocação e tudo mais. Emerson, eu gostaria primeiro de parabenizar aí pela vitória ontem, fora de casa, um jogo duro, um jogo difícil por ser um campo mais pesado, o calor de Montes Claros é um calor diferente, né? Quem não mora aqui, quem não está acostumado, é um calor puxado, um jogo 4 horas da tarde, né? E vocês conseguiram fazer uma boa partida, conseguiram fazer o resultado, segurar o jogo e contar mesmo, né? Essa trajetória sua no futebol. Já treinou Cruzeiro interino, a gente estava conversando aqui antes, né? Já treinou Cruzeiro interino em algumas situações ali de dificuldade do clube, que o Emerson teve que pegar, né? Segurar a peteca ali, né? Para tentar salvar o momento do Cruzeiro. Treinou a seleção brasileira de base e outros clubes do Brasil, não só aqui em Minas. Então, queria contar essa trajetória, como você começou no futebol também, aonde você começou e contar um pouquinho mesmo a sua história. Um abraço a todos, é um prazer muito grande, André, poder falar aí para o Esporte em Pauta. Uma satisfação grande poder estar em Montes Claros, uma terra que nós gostamos muito, é um lugar bem diferenciado, assim, uma parte do nosso estado muito interessante, muito bacana, com suas peculiaridades, como, por exemplo, o calor, né? Jogo ontem às 16 horas, uma partida muito difícil, contra um adversário forte, muito organizado, um time muito bem preparado pelo Kleberson, que é o treinador. A gente, de cara, já se encantou pela estrutura, um estádio novo, bem montado, e eu tenho certeza que a equipe aqui de Montes Claros tem tudo para evoluir bastante nos próximos anos. Jogo, como você mesmo falou, a gente conseguiu fazer o 2-1 no primeiro tempo, tivemos muita dificuldade do ponto de vista defensivo, a equipe do Norte nos pressionou bastante, mas fechamos com o 2-1, que para nós é muito bom. Fazer 3 pontos numa competição como essa é de extrema importância, né? Então a gente volta para casa feliz com o resultado de ontem. Então, Emerson, muitos treinadores hoje no Brasil começaram assim, a carreira profissionalmente jogando futebol, né, sendo jogador, e depois acabou que entrou nesse ciclo dentro do futebol, virando técnico, ou então diretor de futebol, coordenador. A sua trajetória foi um pouco diferente, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho essa trajetória sua aí no futebol, se seu sonho sempre foi ser técnico mesmo, ou se acabou que juntou, né, sua paixão pelo futebol com o que você fez, né, na faculdade. Conta um pouquinho pra gente a sua história. André, eu como todo bom brasileiro sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? Mas infelizmente não tive a sorte e a condição que muitos tiveram. Mas sempre quis trabalhar com futebol, fiz o curso de educação física, é um caminho um pouco mais difícil para você chegar aos clubes, mas fui conhecendo boas pessoas que puderam me ajudar aí nesse processo de entrada em algum clube. E antes disso, minha vida deu muita volta dentro da educação física. No curso superior que eu formei, eu trabalhei numa escola durante muito tempo, Colégio Batista de Belo Horizonte. Quando surgiu o primeiro convite, foi para iniciar como preparador físico numa equipe de Belo Horizonte, Santa Teresa, e ali eu dei o pontapé inicial. Anos depois eu já estava no Cruzeiro como treinador da equipe sub-15, fiquei aproximadamente uns 10 anos na base do Cruzeiro, até um dia estar no profissional como auxiliar do clube, mais um pequeno período ali, até adquirir mais experiência, mais maturidade. E em 2007 eu fui ter a minha primeira oportunidade de sair para treinar um clube profissional, e graças a Deus foi uma saída, assim, um primeiro trabalho muito bom. A gente conseguiu um acesso inédito para uma equipe do interior de Minas, a Série A do Brasileiro, com Ipatinga. E daí em diante foram vários clubes pelo Brasil, uma passagem muito marcante pela seleção brasileira, uma coisa que nos enche de orgulho, dirigir a nossa seleção, ainda que seja na base. Sim, né? claro. Na seleção sub-17, na 20, conquistamos títulos importantes, revelamos jogadores importantes para a nossa seleção. Hoje um deles é um dos nossos capitães, o Marquinhos, zagueiro, que
foi capitão também comigo na seleção sub-17 e saí desse processo de seleção de base, retomei o trabalho novamente com clubes e hoje estou muito feliz de estar aqui na equipe do Betim, representando uma cidade próspera, uma cidade que pretende colocar um clube de uma maneira bem firme aí dentro do cenário mineiro. A gente espera que o Betim possa ganhar força e uma solidez com os próximos anos aí de trabalho. Até pegando esse gancho, né, isso que você falou do seu primeiro trabalho como profissional no Ipatinga em 2007, antes, né, em 2007 também você teve a sua primeira experiência ali como interino do Cruzeiro, né, que você era auxiliar fixo, a gente estava conversando antes, você era auxiliar fixo do Cruzeiro. E conta um pouquinho pro pessoal e como foi essa experiência, né? Teve o jogo da ida na final contra o Atlético, aquele 4-0, né? Até do gol do que o Fábio estava de costas, e você teve que assumir o jogo da volta porque o técnico foi demitido. Conta um pouquinho pra gente, assim, tanta experiência, essa sua primeira experiência, né? Como técnico de um clube profissional mesmo ali, e também, assim, quando você recebeu a notícia, falou, putz, agora eu tô aqui, né, numa final de Campeonato Mineiro, precisando reverter uma goleada num clássico. Foi algo assim, bem inesperado, porque a gente tinha acabado de entrar na final do campeonato, iríamos fazer 2 jogos contra o Atlético, e no primeiro fomos assim, surpreendidos com uma derrota que nos machucou bastante, 4-0, um jogo onde logo após o nosso treinador pediu demissão e a gente ficou ali naquele período ali, naquela semana que antecedia o segundo jogo da volta, né? Sem saber como as coisas aconteceriam, até que o diretor de futebol, na época o saudoso Eduardo Maluf, me chamou na sala e falou, ó, você vai dirigir o jogo domingo e fica à vontade para você tomar suas decisões, fazer aquilo que você achar melhor. E eu confesso que ainda era bem inexperiente no futebol profissional, apesar de já estar ali algum tempo trabalhando com algumas comissões técnicas, mas foi algo assim extremamente surpreendente para todos nós. A gente conseguiu colocar um time com muitos jovens, né? A gente tinha perdido vários atletas por suspensões e lesões e, se não me engano, eram 5 ou 6 jogadores formados na base do clube que fizeram esse segundo jogo e a gente não conseguiu o fato totalmente absurdo, talvez, né, que seria vencer de volta por 4-0, mas vencemos por 2-0, uma partida muito boa da nossa equipe. Jogamos o segundo tempo todo com um jogador a menos. E talvez, se tivéssemos a equipe completa, poderíamos, quem sabe, fazer um feito histórico aí para o clube, mas foi um momento assim, muito bacana para todos nós, de voltar a trazer o orgulho novamente para o nosso torcedor. Sim, e falando assim, né, desse primeiro trabalho seu, depois teve o trabalho com o Ipatinga na sequência que você mencionou, né? Que o objetivo, você tinha falado que o objetivo era não cair para a Série C e acabou que vocês subiram para a Série A, colocaram o Ipatinga na Série A, né, do brasileiro, um fato assim, né, marcante para a história do clube. E depois você acabou treinando um clube da Série A que foi o Goiás, né, em 2023. Eu queria que você contasse um pouquinho só também assim, dessa passagem sua pelo Goiás, como é conduzir assim, né, treinar um clube onde, né, está na Série A, e você tinha também comentado comigo, né, que foi até um ano que vocês disputaram o Sul-Americana, né, que é um campeonato internacional, um clube igual o Goiás que não tem tanta tradição internacional. Como é disputar, né, um campeonato desse porte? O Goiás é uma equipe gigante, cara. Assim, as pessoas talvez não tenham o conhecimento do que representa o Goiás no cenário do futebol. Porque talvez o Goiás não conquistou títulos expressivos dentro do futebol brasileiro, mas tem uma estrutura invejável, um estádio muito bacana, uma região muito central da cidade e um torcedor apaixonado, né, pelo clube. E eu estive como treinador em 2023 à frente do Goiás no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana e também na Copa Verde. Foram 3 competições simultâneas que a gente teve a oportunidade de participar. Fomos bem-sucedidos na Copa Verde, conquistando o título inédito para o Goiás. O Goiás havia 5 anos que não ganhava um título. E na Copa Sul-Americana também fomos muito bem, passamos para a fase seguinte. E dentro da Série A do Brasileiro, um campeonato de extrema dificuldade, conseguimos resultados bem expressivos, mas infelizmente não foi suficiente para que eu pudesse seguir como treinador
naquele ano pelo Goiás, mas foi algo assim que eu guardo na lembrança e espero um dia poder, quem sabe, retornar ao Goiás, que é um clube que eu aprendi a gostar, acompanho sempre as notícias, Legal. os jogos, e sempre vou guardar na minha lembrança essa passagem marcante pelo Goiás. E agora falando um pouquinho do momento atual do Betim, você já teve uma passagem pelo Betim no módulo 2, né, há uns anos atrás, e agora retorna para o Betim, chegou em setembro, né, para fazer toda essa pré-temporada, esse momento de preparação para o Campeonato Mineiro. Nós já estamos aí acabando a terceira rodada, o Betim conseguiu pontuar em todos os jogos, o que é muito importante, por ser um campeonato curto, né? E primeiro, né, te dar os parabéns por esses primeiros jogos, tirou ponto do Atlético dentro da Arena, ontem venceu aqui em Montes Claros do Norte. E eu queria que você contasse um pouquinho a expectativa, não só para esse Campeonato Mineiro, esse resto de campeonato, né, os últimos 5 jogos da fase inicial que faltam, e também já nas próximas competições, porque o Betim esse ano aí vai disputar competições inéditas, né, como a Copa do Brasil, no próximo mês tem essa primeira fase, e em abril começando aí o Brasileiro da Série D. O Betim é um clube que está se estruturando a cada dia mais, é um clube que eu acredito que num período curto aí vai estar com uma estrutura bem melhor, vai estar mais forte dentro do cenário do futebol mineiro e quem sabe do futebol brasileiro também. Esse ano temos 2 competições inéditas para o clube, que é uma Série D e uma Copa do Brasil. Inicialmente a nossa expectativa dentro do Mineiro é fazer um campeonato bom, um campeonato seguro, buscar primeiro afastar da zona de rebaixamento e quem sabe pontuar mais para poder lá na frente buscar objetivos ainda maiores. A gente sabe da dificuldade que é o Campeonato Mineiro hoje, são várias equipes que se tornaram SAF e por isso tem um investimento muito grande por trás de todos esses trabalhos, haja visto que vem acontecendo aqui com a equipe do Norte. Sim. E logo depois vem a Copa do Brasil, né, que é uma competição inédita para o Betim. É uma competição que tem um valor financeiro muito grande, a premiação quando você passa de fase, ela é muito boa e pode ajudar muito na estruturação do restante do trabalho, na sequência do ano, né? E acho que para abril ou maio vem a Série D, que também é uma novidade para o Betim esse ano, uma competição que dá 4 vagas para a Série C do ano que vem, uma competição muito difícil, são clubes do Brasil todo que vão brigar por essas vagas. A expectativa nossa é nos preparar cada vez melhor. Eu acho que se a gente conseguir fazer um bom Campeonato Mineiro, a gente acaba tendo uma base boa aí para a sequência do ano e quem sabe mexer um pouco mais lá na frente em algumas posições que a gente possa julgar necessárias para que a gente esteja forte e competitivo para essas 2 competições nacionais. E contando para o pessoal, né, que está acompanhando a gente, a estreia na Copa do Brasil já é mês que vem, né? Meio de fevereiro mais ou menos, contra o Piauí. Isso. E não tem local definido ainda, a gente estava até comentando sobre, né? O ideal seria o sorteio cair para jogar em casa, né? Porque a gente sabe que Copa do Brasil, como abrange o Brasil todo, são viagens longas, logística, desgaste, vai estar logo na sequência do Campeonato Mineiro, então se for jogar contra o Piauí fora de casa, né, é uma viagem mais desgastante. E você também já comentou um pouquinho que já conhece um pouquinho do clube lá do Piauí, né? Sabe que o clube está se preparando também. Conta um pouquinho também essa questão aí pra gente. A Copa do Brasil ela tem assim umas dificuldades que são inerentes à competição, ao formato como ela é disputada. São clubes de todos os estados, então a logística de viagem ela é bem complicada, são distâncias muito longas e a gente sabe que esse primeiro adversário, você se deslocar até Teresina, no Piauí, é difícil. Se for o mando favorável a nós, vai ser bem interessante para a gente. Já diminui o peso de uma viagem grande e o desconhecimento da condição do local de jogo, o que também passa na cabeça deles lá em relação ao Betim, né? A gente sabe que é importante passar de fase, como a gente falou, né? Tem uma valorização boa, um dinheiro que pode ajudar muito aí a sequência, a continuidade, né, do planejamento para 2026. E a gente conhece pouco do adversário, assim como ele também conhece pouco da gente. A gente acredita que nas próximas semanas, quando estiver mais perto da data do jogo, a gente vai conseguir ter mais informações, observar mais o adversário, mas a expectativa nossa é fazer um jogo bom, é um jogo único, né? Sim. E tem peculiaridades aí
de ser uma única partida, a gente ter o entendimento daquilo que é melhor para que a gente consiga aí avançar dentro da competição. Sim. E agora, Emerson, para a gente poder fechar esse bate-papo nosso também, ano de Copa do Mundo, não tem como a gente não falar de seleção brasileira, até porque você teve uma passagem lá pelas categorias de base, você conhece a estrutura da CBF, da Granja Comari, já esteve ali dentro e sabe quão difícil também é comandar uma seleção até pelo tempo de treinamento, né? O treinador não tem ali o dia a dia igual o clube, né, técnico de clube tem hoje, treina só na data FIFA e a Copa está chegando. O que você acha, vendo assim o cenário da seleção atual, o Ancelotti chegou recente, você consegue enxergar uma seleção preparada, por mais que o Brasil seja favorito sempre, mas uma seleção preparada para essa Copa? Olha, eu acho que o Brasil está em ótimas mãos, né? O Ancelotti é um treinador que dispensa comentários, tem um currículo invejável, um treinador de ponta, já há vários anos fazendo trabalhos em altíssimo nível, e ele tem ainda um período aí, ainda que não tão satisfatório, mas pelo menos tirar suas dúvidas ali em relação a alguma convocação de algum atleta que ainda esteja na cabeça dele, se vale ou não a pena levar, mas eu acredito muito que o Brasil chega forte, chega com uma condição muito favorável à disputa do título, mas é um torneio de um grau de dificuldade altíssimo, né? A gente sempre esperou que o Brasil pudesse vencer as últimas Copas, no entanto, fomos surpreendidos aí por países que, às vezes, até carregavam menos tradição que o Brasil, Sim. mas são jogos, quando entram no mata-mata, difíceis e, às vezes, a estratégia que você adota nem sempre é a mais interessante, ou você pode ser surpreendido por uma defesa muito sólida, um contra-ataque forte, como foi nos anos anteriores, aí, nas últimas desclassificações do Brasil. Mas eu acho que o Brasil sempre terá um time forte, um time capaz de apresentar muito bem as nossas cores. E hoje, Emerson, assim, falando, eu acho que talvez todo mundo fala muito de Neymar. Hoje, Neymar estando 100% saudável, você sendo Ancelotti, levaria o Neymar para a Copa? Qual a importância de ter um Neymar no elenco? Não só estando em campo, mas para ir para a Copa do Mundo, estar ali com um grupo, né, por toda a experiência e carreira que ele tem aí, né? Que a gente sabe que o Neymar é um jogador que dispensa apresentações e não tem como falar mal dele dentro de campo, né? Um craque de bola. Eu acho uma pergunta muito difícil de responder, mas o que eu poderia te dizer é o seguinte: eu acho que em outras Copas que o Brasil participou, sempre vão jogadores que muitas vezes nem entram, né, para jogar, ainda que seja 5, 10 minutos. Se você pensar dessa forma, eu acho que se o Neymar tiver em perfeitas condições de jogar, eu acho que vale a pena sim, porque é um atleta diferenciado, um atleta que o adversário sabe do peso que ele tem, é um atleta individualmente falando, consegue desequilibrar qualquer defesa adversária, mas é preciso que ele esteja bem, né? Esteja apto a jogar. Eu acho que esses 2 amistosos que ainda faltam contra França e Croácia podem definir a vaga dele ou não para a Copa do Mundo. A gente espera que ele esteja bem e possa ser aí um ponto, quem sabe, aí de grande força da nossa seleção. Sim. Emerson, te agradeço pelo nosso bate-papo aqui, de certa forma, um tempo curto que a gente tinha aqui em Montes Claros, né? Que jogo ontem, já voltando agora para casa, com um jogo quarta-feira para fazer no campeonato aí, de extrema importância também. Te parabenizar pelo esse início do campeonato, né? Os pontos que o Betim conquistou até agora, ponto fora de casa contra o Atlético, 3 pontos importantes fora de casa ontem também. A gente deseja boa sorte também nessa sequência que tem Copa do Brasil, Brasileira Série D, que seja uma sequência aí vitoriosa para vocês. André, obrigado aí pela oportunidade de poder falar aí para o Esporte em Pauta. Aproveito para convidar todos aí a acompanhar a página, estar atento às notícias. É um material rico, um material que fala do nosso esporte, principalmente dos clubes mineiros, e foi um prazer, um privilégio muito grande poder estar aqui em Montes Claros e poder bater esse papo com você. Valeu, obrigado, Emerson.